Bom dia! Segundou, começo de semana, como é que vocês estão por aí? Eu já comecei a semana com uma leitura que eu tô querendo fazer, há muito tempo. E super ansiosa para compartilhar essa experiência com vocês. O livro é Acorda para a Vida, Chloe Brown, que é um lançamento da Thalia Hibbert pela editora Paralela, com tradução da Lígia Azevedo. Vou deixar a capa para vocês aqui, que é a mesma capa que eles colocaram no exterior. E eu já tava vendo sobre esse livro há muito tempo, muito booktuber gringo falando sobre esse livro e assim, com a curiosidade lá no teto. É um romance, a gente vai conhecer a história da Chloe. Ela tem 31 anos e quando ela quase foi atingida por um carro em alta velocidade, ela percebeu que a vida dela não era tão emocionante, porque ela ficou pensando, o que eu colocaria no meu obituário? A gente já começa o livro percebendo que a Chloe tem algumas particularidades, que tem algumas questões com relação à vida dela que fazem com que ela leve uma vida um pouco mais pacata, mais quieta, diferente da vida que as outras pessoas costumam levar. E aí a Chloe então faz a lista do Acorda pra Vida, uma lista de coisas que ela quer experimentar, que ela quer fazer, né? E ela começa a executar essas coisas da lista, e a primeira execução está em sair da casa dos pais e se mudar para um apartamento onde ela viva sozinha. E lá nesse apartamento ela vai acabar conhecendo o Red, e ele é um cara peculiar. Ele é zelador do prédio, ele e a Chloe não se dão bem logo de cara, mas a gente sabe que ele tem aí um passado um pouco difícil. Algumas situações que a gente vai descobrindo conforme o desenvolvimento da trama vai acontecendo fazem com que a gente entenda que ele tem também alguns receios com relação a algumas coisas da vida. Só que quando ele acaba salvando a Chloe em uma situação ali inesperada, ele acaba sendo a pessoa que vai ajudá-la a realizar algumas das coisas dessa lista, e em algumas das coisas dessa lista, né, eles vão acabar se conhecendo mais, aprofundando mais essa história, e a gente vai descobrindo mais sobre eles e também sobre como esse novo relacionamento, que de certa maneira começa com amizade, depois com aquela centelha de desejo, vai acabar evoluindo para alguma coisa e também vai modificar circunstâncias da vida dele. Eu já terminei de gravar o vlog, mas eu esqueci de contar uma coisa pra vocês. Tem cupom de desconto. Vou deixar aqui, pra começar já esse vídeo, que com você sabendo que tem cupom de desconto. Muito importante. Gente, eu tô ainda em 30% do livro, mas é muito bom. Sabe aquele livro assim que você lê o prólogo e você já tem 100% de certeza que ele vai ser o seu livro favorito? É tipo isso, eu li o prólogo e eu já estava completamente rendida. A forma de narrativa da autora é assim, surpreendente, ela consegue te colocar na história de uma maneira muito única. E as vivências dos personagens também são muito diferentes, ao mesmo tempo que são muito parecidas, no sentido de que você vai conseguir se identificar de alguma maneira com alguma das circunstâncias que eles estão passando, sabe? Então assim, eu estou completamente maravilhada com a história até o momento. Eu tô completamente rendida pelos personagens, pela trama, pelo desenvolvimento, por tudo, pela forma como as situações estão acontecendo. Vou fazer minhas lives de hoje lendo ele e estou assim empolgadíssima pra descobrir como é que essa história vai se desenvolver, o que mais que a gente vai descobrir sobre esses personagens, porque ao mesmo tempo que eu tenho a sensação de que eu já conheço um monte deles, eu também tenho a sensação de que ainda tem muita coisa pra eu conhecer, e eu quero muito saber o que são essas coisas. Gente do céu. Ui, o que foi esse hot? Ninguém me avisou, não estava psicologicamente preparada para essa vitória do povo. Eu tô assim. Se já começou desse jeito, o que virá depois? Como será a sequência? Senhor,
Meu Deus. Bom, cozinhar limpa depois da live, às vezes eu tenho a sensação que a minha vida ela é um ciclo vicioso entre lavar roupa, limpar a cozinha, sujar roupa, sujar a cozinha. Você tem essa sensação também? E eu não vou nem falar de arrumar a cama, né? Porque, meu Deus, por que a gente arruma a cama? A gente vai almoçar de noite. Gente, eu não sei vocês, mas uma das coisas que eu mais admiro em livros é a criação de bons diálogos. Eu acho que isso consegue me colocar muito na história ou me tirar completamente. E como escritora também é um dos pontos mais difíceis pra mim, porque eu acho que a ideia de você criar um diálogo que parece verdade, sabe? Que parece que a pessoa tá falando de fato, é muito difícil e muda completamente a sua história. Porque quando a gente tá escrevendo, tende a ser muito mecânico, né? A gente tá empolgado ali, a gente quer escrever tudo certinho, mas na hora de falar, a gente não fala desse jeito. E uma das coisas mais incríveis em Acorda Pra Vida, Chloe Brown, é a criação dos diálogos, gente. É apenas maravilhoso. Parece que eles estão falando aqui do meu lado, a sensação que eu tenho é que é muito real. As pausas, as frases incompletas, a forma como eles se relacionam e como eles se expressam ali um com relação ao outro. Isso aproxima muito a gente da história e tira muitas risadas. E eu acho que os diálogos complementam muito bem a narrativa, né? A forma como os personagens pensam. Apesar de ser um livro narrado em terceira pessoa, a gente tá muito dentro dos pensamentos dos personagens, entendendo muito como eles estão se sentindo com relação às situações, e a forma como os diálogos são executados exprimem bastante isso, demonstram muito. Eu acho isso muito legal. Tô adorando o desenvolvimento de crescimento dos personagens. Eu tô agora em 64%, então a gente já passou de muitas fases ali e eu acho que tá crescendo de uma maneira muito gostosa. Tá gerando uma curiosidade com relação aí, especialmente ao passado do Red, as coisas que aconteceram com ele, né, que fizeram, eu não sei se fala Red ou Red, fica aí o questionamento, mas eu tô falando Red. Mas as coisas que levaram até a situação em que ele está agora. Gosto muito de como a autora também aborda tratamentos médicos e psicológicos sobre essas questões. Eu acho que é muito importante quando a gente traz livros com personagens que têm vivências distintas, que estão passando por situações complexas. E no geral também, né, gente, fazer terapia é muito bom. Fica aí a dica, eu indico a todos. Mas eu tô gostando muito do crescimento dos personagens, realmente, da forma como o desenvolvimento deles está sendo muito bem executado, como tá tudo acontecendo assim de uma maneira natural, sabe? Que você enxerga todo o ar de contos de fadas que um romance deve trazer, mas você também enxerga duas pessoas. E eu acho que isso é primoroso na forma como a autora está criando essa história. Nossa, gente, é primavera, mas nem tanto, né? É tipo assim, meia primavera. É uma primavera, assim, astuta. Tá fazendo 20 graus. Eu queria ir lá no Retiro ler, mas eu tenho uma ligeira impressão de que eu vou passar frio se eu fizer. Então, acho que eu vou ficar aqui no meu sofazinho mesmo, né? Ó como tá o dia, tá nubladinho. Até tem uma galera de blusa de manga curta, de buenas, nalaguenas. É muito engraçado, porque você vê uma galera de blusa de manga curta e você também vê uma galera de casaco de inverno. Aí eu fico confusa. E assim, eu acho que a blusa de manga curta a gente pode
falar que é dos madrilenhos, entendeu? São pessoas que cresceram aqui. Eu sou baiana, gente. 20 graus pra mim. Meu Deus, eu acho que... eu posso contar na dedo de uma mão quantas vezes fez 20 graus no meu país, Bahia. Então, deixa eu ser um pouco menos ousada, tá? Vou ficar aqui no meu sofazinho, comendo umas frutinhas que eu... Ó, peguei umas frutinhas e vou continuar minha leitura aqui na minha de boa, na lagoa, tá bom? Lots and lots of time, but maybe it's fine that you are so hard to find. Gente, 92%. Meu Deus. Aconteceram umas coisas tão maravilhosas. Assim, sério. É muito louco quando acontecem umas situações no livro que você não espera, mas que ajuda demais a construção da história e o apego aos personagens. Eu tô toda dada. Preciso salientar uma coisa assim que pra mim foi muito importante na narrativa, que é a forma, de certa maneira, natural. Talvez eu quisesse dizer leve, mas não sei se eu poderia dizer leve, mas natural, como a autora coloca e soluciona as problemáticas dentro do texto. A gente tem uma protagonista negra gorda, que vem de uma família com condições, mas que esses aspectos da fisionomia dela, né, nunca foram um problema na vida dela, ou quer dizer, são um problema, né? Tem momentos aqui que ela fala sobre o tema, mas não é uma coisa que restringe quem ela é, não é uma coisa que ela pensa o tempo todo diante das atitudes e circunstâncias que ela toma na vida. Então, são características físicas dela e é isso, ela vai levar isso pro resto da vida. E o mocinho, ele é um cara que já passou por várias questões. A gente vai ter no mocinho também uma das situações mais emblemáticas do livro com relação ao passado, e foi muito interessante a forma como a autora abordou, do conhecimento dele, de, enfim, como tudo foi criado, e me lembrou até um outro livro que eu li que tinha uma coisa meio parecida, e eu acho que quando vocês lerem, vocês também vão ter essa conexão. Mas assim, eu gostei de como o foco do livro é o romance do casal, essas problemáticas de vida deles, tanto com relação a Chloe, né, ao que fez com que ela se fechasse pro mundo, ao que fez com que ela fosse mais focada ali na família e tal, e agora tá abrindo as portas pra voar, né, e também com relação ao Red, ou Red, não sei ainda como é que fala, mas a tudo o que ele vivenciou e que colocou ele na posição que ele tá hoje. E eu gostei muito de como a lista dela, de certa maneira, acaba auxiliando os dois, porque são pontapés ali pra vida dos dois. O ponto interessante é que quando a gente tem a virada de trama, né, um plot que não é nem exatamente com relação a uma grande virada de trama, é uma situação do casal, a autora, ela consegue trabalhar isso muito bem também, porque toda a maturidade que ela dá pro casal, eu não sinto que ela tira nesse momento. A gente tem personagens que são... que tem situações aí passadas que fazem com que eles se isolem, mas essa virada de trama eu achei que, apesar de todos os pontos, tudo que aconteceu foi bem madura por parte deles e eu gostei bastante. E assim, tipo, tá acabando, cara. Eu tô triste que tá acabando, porque eu não queria que acabasse, eu queria ler eternamente, mas tá acabando. E aí, o que eu faço na minha vida? Entende? Depois disso, eu não sei. Gente, são 8h38 da noite. E o céu tá azul. Quer dizer, o céu nunca deixa de estar azul, segundo... Não dá pra ver o céu azul agora. Segundo as leis da física, o céu, ele... É a física? Bom, sim. O céu, ele nunca deixa de estar azul, né? Mas tá tudo claro, cara. Eu ainda acho isso muito bizarro. É uma das coisas mais bizarras pra mim na vida das Europa. É isto. Gente, eu acabei. E o que eu quero dizer é que eu amo o meu trabalho, porque ele me possibilita ler livros maravilhosos e compartilhar sobre esses livros com vocês.
E assim, essa é a melhor coisa do mundo. Esse é aquele tipo de livro que eu vou falar pra vocês tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que vocês vão ler obrigadas, porque eu tô falando demais dele pra vocês. Antes de começar a finalizar este vlog, quero falar que tem cupom de desconto pra vocês. É o cupom Chloe Brown 10 pra 10% off lá na Amazon. Vou deixar o link do livro aqui no box de informações. Ele tá disponível em e-book e em livro físico. E, gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu tô, assim, 100% apaixonada por essa história. É aquele tipo de romance que você se encanta com os personagens, que os personagens são muito reais, que tem representatividade, sabe? Que você se conecta com toda a história. A gente tem personagens secundários que são maravilhosos e que eu já sei que vai ter livro deles também. Vitória do povo de Deus. Mas assim, é uma história que começa e termina e você continua com um sorriso de orelha a orelha, sabe? Os personagens são sarcásticos, o relacionamento é bem produzido, a forma como a história flui é magnífica. Você começa, se empolga, vai, e quando você termina, você vai desejando terminar. Mas quando você termina, você sente raiva de ter terminado, porque tudo que você queria era começar de novo, era continuar lendo, era que tivesse 3.000 páginas, era viver a vida desse casal como assim, um stalker morando no prédio ao lado, olhando pela janela e vendo tudo que eles estão fazendo, porque eu sei que existe Red e Chloe, é impossível esse casal não existir, porque ele é muito real, ele é muito maravilhoso. As cenas sensuais, gente, são muito quentes, são muito intensas, são pontos ali de virada da trama, especialmente porque o relacionamento deles começa realmente com o desejo. Mas sabe aquele livro? Gente, é muito bom, a proposta foi concluída com sucesso. Eu tô muito feliz porque eu me interessei por esse livro, contatei a editora e eles toparam que eu lesse aqui, compartilhando minha experiência com vocês. Então, assim, obrigada, Paralela, realmente, porque eu tô muito contente com essa leitura e eu espero muito que vocês leiam. Por favor, leiam, amem, se apaixonem, devorem esse livro, porque ele é maravilhoso. Ai, gente, eu não tenho mais nem o que dizer assim, sabe? Não é nem dramático, mas eu quero chorar. Que isso, a TPM?